enquanto estudante, na minha cabeça, para ser pesquisadora, para ser cientista, eu tinha que ser bióloga. Ai, gente, assim, minha equipe, meus alunos são assim, eu não sei nem descrever, que eles são realmente, eu digo que eles são a melhor parte do meu trabalho, assim. A gente pode fazer ciência, a gente pode fazer pesquisa em qualquer área. Como eu falei lá no começo, eu não tinha essa noção de que um farmacêutico pode fazer pesquisa na área de farmácia, né? Então você pode fazer história, geografia. Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da professora Natália Machado Tavares. Obrigada, professora, por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje e se apresenta brevemente para a gente, por favor. Olá, oi, gente. Eu que agradeço muito pelo convite, pelo espaço, poder falar um pouco do nosso trabalho é sempre um prazer. E como você comentou, então, eu sou Natália, sou bióloga de formação, e atualmente sou pesquisadora da Fiocruz Bahia e trabalho nos temas de imunidade inata, basicamente. Então, Natália, você é graduada em Ciências Biológicas, né, pela Universidade Federal da Bahia. E como que surgiu aí o desejo de realizar esse curso e quais foram os seus desafios durante esse período da graduação? Então, eu acho que desde criança, assim, eu tinha uma curiosidade de entender os porquês das coisas. Então, eu sempre achava que, né, tudo tinha um porquê de acontecer e sempre tive essa curiosidade. Então, não adianta, assim, para mim não era suficiente que as pessoas me dissessem, é assim porque é assim porque tem que ser assim. Então, isso não satisfazia a minha curiosidade. Então, eu queria entender o porquê das coisas. E isso eu acho que eu levei um pouco para o profissional, né? Então, acho que quando a gente identifica desde a infância o que, que a gente tem, né, de vontade, acaba virando um pouco da nossa profissão. E aí tive excelentes professores, eu acho que foram muito inspiradores, professores de ciências, de biologia. E aí me surgiu essa vontade, eu falei, eu acho que eu quero ser pesquisadora, eu acho que eu quero ser cientista. E naquela época, né, enquanto estudante, na minha cabeça, para ser pesquisadora, para ser cientista, eu tinha que ser bióloga. Não existia na minha cabeça uma outra possibilidade de fazer pesquisa, de fazer ciência que não fosse em biologia. E aí, então, decidi fazer o curso de ciências biológicas, com essa vontade de fazer ciência, de fazer pesquisa, né? E você perguntou quais foram, né, os principais desafios durante a Isso. graduação. A memória que eu tenho de entrar na Universidade Federal da Bahia é que eu estava descobrindo um novo mundo ali aqui. Para mim, aquilo foi um momento assim de encantamento. Eu falei, nossa, tem gente que faz isso. Eu me identifiquei muito com aquele ambiente, com o trabalho que as pessoas desenvolviam ali, né? Então, num primeiro momento foi essa sensação de encantamento. Então, não teve nada de desafio ao descobrir aquele ambiente. Mas depois, quando você mergulha de fato, né, na rotina, quando você vê o que é o trabalho, eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Então, eu tive um momento de questionamento, assim, acho que eu vou abandonar, não é muito isso que eu quero, né? E por isso que eu acho que é importante você viver as coisas. Às vezes a gente cria expectativas, né, estando lá de fora, mas quando a Sim. gente entra realmente na rotina, aquilo vira o nosso dia a dia, muda bastante, né? Então, eu acho que é um desafio que me passou foi esse, assim, conseguir me inserir nos trabalhos desenvolvidos e me sentir ali, de fato, realizada profissionalmente. Acho que foi esse o principal, assim, conseguir me inserir no trabalho, né, desenvolvido pelos biólogos, digamos assim. E você realizou iniciação científica na Fiocruz Bahia e depois um mestrado em patologia experimental pela UFBA com a Associação Fiocruz Bahia. Como foi decidir aí seguir por essa área da ciência, já que você escolheu a biologia, que é um mundo de áreas possíveis? E conta um pouco sobre como foi esse período do seu mestrado para gente. Então, acho que isso foi uma situação assim muito inusitada, na verdade. Eu tinha um certo preconceito até pelos projetos que eram envolvidos assim com células, com DNA, essas coisas pequenas que a gente não vê no Sim. dia, né, que é difícil assim, não são palpáveis, né? Então, eu tinha muitos amigos que eram meus colegas de turma e que faziam iniciação científica na Fiocruz. E eu falava, gente, nada a ver isso, é interessante fazer outras coisas. E eu experimentei outras áreas de atuação de biólogos, né? E estava nesse momento de crise, e aí foi uma amiga minha,
que falou, eu estou fazendo iniciação científica lá e eles estão fazendo o recrutamento de estudantes, estão fazendo um processo seletivo. Vamos lá, vamos fazer. Ela insistiu um pouco, porque eu resisti um pouco no primeiro momento, mas aí eu pensei, por que não viver essa experiência? Pode ser que eu goste, é importante, de fato, mergulhar naquele ambiente para saber se é o seu ambiente ou não, né? E aí eu me dispus aí. E aí foi mais um segundo momento de encantamento, quando eu vim para a Fiocruz, eu conheci as pessoas, os projetos, eu vi aquela estrutura, eu falei, nossa, que incrível, que legal fazer isso, é aqui que eu quero estar, na verdade. Aí eu, de fato, me encontrei, né? E entrei para fazer iniciação científica, já mais para o final do curso, eu fiquei 1 ano, 2 no máximo, não me lembro bem agora, mas já estava no finalzinho do curso, com essa possibilidade, né? Eu, de fato, queria fazer pesquisa, era o que eu queria desde sempre, né? E tinha essa possibilidade de fazer pós-graduação, né? Seguir na pós-graduação, que era uma coisa que eu já queria, sabendo, pensando em fazer pesquisa, fazer ciência, eu já tinha ideia de que eu seguiria para essa carreira acadêmica, né? Então, decidi fazer o mestrado, que estava naquele momento disponível, né? Os cursos que estavam acontecendo na Fiocruz, esse, na verdade, é da UFBA, o curso de patologia é da UFBA, mas em associação com a Fiocruz, né? Então, fiz o processo seletivo e aí foi um outro momento, né? Assim, entrar na pós-graduação é realmente uma outra realidade de ensino quando você entra na pós-graduação e foi esse despertar, né? Perceber no mestrado que agora eu estava profissionalizada, digamos assim. Eu já tinha um diploma de graduação na mão, eu agora era um profissional me especializando, né? Fazendo um mestrado para adquirir mais conhecimento, experiência, e desenvolver um projeto de pesquisa. Então, acho que isso foi o mais interessante para mim no mestrado. Eu tinha um projeto de pesquisa que eu, de fato, estava à frente. Eu estava conduzindo aquele projeto, né? Participando de outros, então acho que foi muito aprendizado assim no meu mestrado, né? Dessa coisa de fazer colaboração com outros grupos de pesquisa e ver o final do seu produto, né? Você produz no final uma dissertação que você defende, tem uma banca ali te avaliando. Isso é muito é um desafio, é meio assustador, mas depois quando você vê o seu trabalho publicado e servindo de referência para outros grupos de pesquisa, isso é muito eu me senti realmente realizada. É isso que eu quero fazer né, da minha vida profissional. Então, acho que foi isso, assim, essa trajetória entre iniciação científica e mestrado, me senti realizada profissionalmente, né? E aí, no seu doutorado, você também realizou ele em patologia experimental, também pela UFBA, com a associação com a Fiocruz Bahia. E como foi daí mais esse passo na sua formação acadêmica? Fala um pouco da sua experiência durante seu período de doutorado sanduíche, principalmente, que você realizou na França. Sim, exato. Então, nessa transição entre o mestrado e o doutorado, eu comecei a dar aula. Eu fiz um concurso para professora substituta aqui da UFBA também, e estar do outro lado, né, ser agora professora, foi uma coisa também que para mim, mais um desafio, não é fácil, né, você encarar ali turmas de graduação, né, que é um outro nível que você precisa falar, abordar as coisas, né, então para mim também mas foi uma experiência muito gratificante, eu gostei muito de estar em sala de aula, e uma coisa que o mestrado me permitiu, mas também sabendo que eu queria muito seguir para o doutorado e ter essa formação bem sólida, né, para poder atuar como cientista, como pesquisadora, né. Então, decidi seguir para o doutorado e foi nessa época em que surgiu o programa Ciências Sem Fronteiras. E eu fui, se não me engano, da primeira chamada para o doutorado, porque até então era para a graduação, né, e quando houve a possibilidade de pedir uma bolsa, né, para ir para fora, ficar um tempo fora, que eu acho que é muito importante na formação de qualquer pessoa. Assim, eu acho que sair da nossa bolha, né, faz muita diferença. Acho que mesmo em termos de conhecimento profissional, você vai interagir com outros grupos, mas culturalmente também é uma coisa que abre muito os nossos olhos, né? Você conhecer uma outra realidade, uma outra língua, outro idioma, outros hábitos que as pessoas realmente vivem em outros países, eu acho que isso acrescenta muito. Então, acho que é uma experiência que acho que todo mundo deveria ter essa possibilidade de sair um pouco do país, seja para onde for, né? Não precisa necessariamente pensar em Europa, Estados Unidos, não. Mas existem lugares muito interessantes, com trabalhos muito importantes que estão sendo desenvolvidos, e que eu acho que faz muita diferença. Esse contato, na verdade, para esse lugar especificamente no interior da França,
Foi um congresso que eu fui, olha como as coisas acontecem. Eu fui para um congresso e o pesquisador que avaliou meu pôster, ele se interessou muito pelo trabalho, a gente ficou conversando um pouco, eu falei, ia ser legal ir para o laboratório dele, se ele me aceitar, acho que ia ser interessante. E foi assim que tudo começou, né? Como ele avaliou meu trabalho, a gente ficou conversando, depois eu mandei um e-mail para ele. Lembra que a gente se encontrou no congresso? Aqui agora o Brasil tem possibilidade de bolsa, eu gostaria de ir. Ele fez, vem, claro, vai ser ótimo te receber. E foi uma experiência muito importante. Ter vivido, né, essa realidade no laboratório dele, conhecido pessoas do mundo inteiro que estavam no laboratório dele, os trabalhos que eles faziam. Então, acho que realmente é uma coisa que acrescenta muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, para qualquer pessoa, né, que se dispõe a fazer isso, eu acho. Não, realmente o sanduíche, eu também tive essa possibilidade de fazer, então, assim, é uma experiência incrível. Pessoalmente, profissionalmente, é realmente muito bom. E você realizou 2 períodos de pós-doutorado, um também no Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz Bahia, e um outro nos Estados Unidos. E qual foi a importância desse período para a sua formação, né? Que o pós-doc, você já deixa de ser aluno, porque quando você está no mestrado, no doutorado, você ainda é visto como aluno. Você é um profissional, mas que ainda é visto como aluno. Como é que foi esse período aí? Que importância teve para a sua formação? Eu acho que você pontuou muito bem esses conceitos, assim, eu acho que, como eu falei, você já tem um diploma na mão, né? Você já é um profissional, na verdade, mas você ainda está investindo em você, né? No mestrado e doutorado, você está se especializando, é você que sai com o título, né, de mestre e de doutor depois desse período. Então você acaba, e de fato, né, você ainda é um estudante. Sim. Já o pós-doc realmente é mais um passo, é mais uma etapa, né? Um outro nível que você alcança, em que agora você já coordena de fato. Você pode coordenar projetos de pesquisa, ter os seus próprios alunos, conduzir já mais a sua linha de pesquisa, né? Então, eu acho que é mais esse ganho na carreira, né? E, na verdade, o que aconteceu, quando eu terminei o mestrado, o doutorado, ainda tinha algumas coisas para terminar no laboratório, que eu gostaria de fechar, essa questão de publicação, né? Uhum. Queria também ter essa experiência de orientar, né? Eu estar à frente da orientação de alunos, e mais uma vez também foi em congressos que eu conheci Henrique Cerezandi, ele na verdade é brasileiro, mas tem um laboratório dele nos Estados Unidos, e a gente começou a colaborar ainda no Brasil, na pós-graduação, e aí ele fez, vem para o meu laboratório, vem passar um tempo aqui, vamos né, aperfeiçoar o que você está fazendo, brincar um pouco com outras linhas de pesquisa que ele conduzia nos Estados Unidos, é, mas, ao mesmo tempo, eu já tinha feito o concurso aqui e estava meio sem saber essa coisa de você ser convocado. E como ele é brasileiro, acho que isso me ajudou muito. O fato dele ser brasileiro, ele sabe dessas questões de, Uhum. enfim, de concurso e vaga, de como as coisas funcionam no Brasil. Né? Então, ele fez, vem para cá, a gente espera a convocação. Se sair, você volta e está tudo bem, está tudo certo. Então, acho que talvez se eu tivesse ido para um lugar que não fosse como brasileiro, talvez a coisa não teria funcionado tão bem. Então, acho que eu tive essa sorte também, né? Fui para fora, mas fui para o laboratório de um brasileiro. Para mim, a formação foi incrível, conhecer uma outra realidade, apesar de ter ido para a Europa, Estados Unidos é uma outra rotina de trabalho, de É como as completamente coisas são diferente. completamente diferentes, né? Então, mais uma vez, assim, foi de conhecimento, né? Aprender muitas coisas, mas o que eu acho que foi mais importante para mim foi ter Henrique como um colaborador, na verdade. Até hoje, é, a gente conversa muito e a gente desenvolve projetos juntos e tal. Então, acho que isso, na verdade, para mim foi o mais relevante assim, dessa experiência toda. Ter ele junto comigo até hoje, assim. Ele contribui muito, ele tem muita experiência, enfim. Então, acho que agora eu penso nos meus alunos irem para lá, né? Passar um tempo lá com ele e tal. Mas acho que isso foi mais importante mesmo. E atualmente você é pesquisadora do Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz Bahia, e bolsista Produtividade CNPq. Conta pra gente como foi o trajeto até aí chegar a essa posição. Você já falou que estava nesse período do concurso, de que foi para lá, mas não sabia se tinha que voltar. Como é que foi mais ou menos isso? Então, na verdade, era um sonho, né? Pensar em entrar na Fiocruz como servidora, né? Na verdade. Foi aquilo, desde o começo, eu tive esse encantamento, né? Por tudo que a Fiocruz desenvolve, pela história da Fiocruz, enfim. Então, quando surgiu a possibilidade do concurso, eu falei, gente, mas será que eu tenho condição? Acho que
toda mulher tem um pouco dessa coisa da síndrome da impostora, né? Assim, será que tenho condições? Eu nunca vou conseguir passar nesse concurso, aquela coisa de viver esse conflito, né? Tinha a história já mais amarrada de ir para os Estados Unidos, eu falei, vou, faço, com o que que eu faço, né? Então, decidi fazer o concurso muito achando que ia fazer como uma experiência mesmo. Um concurso diferente, né? A prova é diferente, enfim. Mas vou tentar, né? E aí, nem estava atenta, na verdade, ao resultado do concurso. Quando o resultado saiu, que tinha, sabe, tinha ficado assim, as notas tinham sido uma coisa, sabe? E foi um susto para mim, foi uma surpresa, óbvio, muito gratificante pensar que eu tinha passado na primeira etapa de um concurso desse, com pessoas que eram referências para mim também fazendo, né, o mesmo concurso. E aí partir para a segunda etapa, né, que é uma etapa que eu acho que é mais desafiadora, que é você pensar no seu projeto, propor isso para uma banca, ter uma banca ali te avaliando. Então, eu acho que, mais uma vez, acho que concurso, né, aplicar para uma vaga, seja ela qual for, também muito difícil, eu acho, para a gente, principalmente enquanto mulher, porque a gente, todo mundo que eu converso, assim, as meninas sempre tem essa questão de vou tentar, mas acho que não tenho condições, vou tentar, mas acho que não estou preparada. E aí eu sempre digo assim, a gente nunca sabe quando é a nossa vez, né? Então eu falo isso muito para os meus alunos, assim, se você acha que o seu perfil pode se encaixar com aquela vaga, vai lá e tenta. Por mais despreparado que você acha que você esteja, a gente nunca sabe, né? Quando aquela vaga, aquela posição é nossa, né? Então tem que tentar. E foi isso que eu fiz, eu encarei um pouco dessa maneira, assim. E aí, quando chegou na hora do projeto, aí eu falei, não, realmente, foi interessante que eu já vinha conduzindo um pouco o que seria a minha linha de pesquisa, e propus, né, fiz uma proposta de projeto de atuação que foi aprovado, né, pelo comitê que estava me avaliando e tudo mais. E aí voltei, fui para os Estados Unidos, né, com essa questão toda, o Henrique entendia muito bem essa realidade. E aí quando eu voltei, eu queria logo começar a orientar, tinha muito essa coisa de ter alunos e começar a botar a mão na massa logo nos meus projetos mais especificamente. E conseguir a bolsa de produtividade também foi um outro sonho que eu falei, gente, mas será que eu tenho condição? Será que tem? Aí quando eu fui começar a olhar os pré-requisitos, né? O que eu precisava já ter alcançado para ter uma bolsa de produtividade no comitê que é da minha área e tudo mais. Eu falei, olha, eu já tenho esses requisitos, eu posso pelo menos aplicar, né? Eu tentei uma primeira vez, não consegui, e tentei agora essa segunda vez e fui contemplada. Fiquei muito feliz com isso, porque de fato é mais uma conquista e reconhecimento, né, do trabalho que a gente faz, né? Então a bolsa de produtividade é um conjunto de coisas, né, que você precisa alcançar para ter aquilo. Então fiquei muito feliz com isso tudo, né? Porque durante muitos anos, logo que eu entrei aqui na Fiocruz, às vezes eu estava trabalhando, eu olhava assim, gente, eu tô aqui, sabe? É real isso tudo, e ainda de não acreditar, mesmo estar aqui dentro. Hoje eu já me sinto um pouco mais fazendo parte, né, da instituição e conseguindo contribuir, porque é realmente muito gratificante estar aqui, né? Então, receber esses reconhecimentos ter um pouco da certeza de que a gente está caminhando, né, pelo caminho que deve, pelo menos. Falando em reconhecimento, no seu Lattes é visível que você tem contribuído para a formação de vários jovens, desde a iniciação científica até o doutorado, que receberam premiações em diversos eventos. Como é para você ver, como você vê, né, a importância desse reconhecimento para os seus alunos e a sua participação como orientadora? Ai, gente, assim, minha equipe, meus alunos são assim, eu não sei nem descrever, que eles são realmente eu digo que eles são a melhor parte do meu trabalho, assim, na verdade. Eu sempre quis ter, né, essa coisa de orientar e ter os alunos e ver, poder contribuir. Acho que a primeira coisa, poder contribuir na formação deles, né, saber que eles vão sair são eles que saem com o título na mão, né? Eles que saem mestres, eles que saem doutores. Então, é uma conquista que é deles, né? E a gente poder estar aqui do lado e ajudar, contribuir. Acho que isso para mim é muito gratificante e depois ver eles, né, assim, brilhando, vão para os congressos e são premiados e concorrem a esses prêmios e conseguem, né, conquistam essas coisas. O que eu quero ver é que eles voem alto, né, assim, que eles conquistem o que eles gostariam de conquistar. E eu estou aqui para ser a alavanca, né, na verdade. Então,
é isso, eu acho que orientar, como eu falei, acho que é a melhor parte do meu trabalho, assim, e ver eles deslanchando, assim, eles, né, tomam, eu digo que eles vestem a camisa do projeto, assim, o projeto é deles, né, eles que desenvolvem, então, é isso, eu acho que para mim é a melhor parte, e fico muito feliz, né, de ver esse reconhecimento deles, assim, é mérito deles, né, de fato, porque eu deixo eles conduzirem como eles, sabe, eu estou aqui realmente só para o caminho ir sendo ajustado, mas são eles que conduzem. Então, não posso ficar mais feliz ao ver eles conquistando todos esses prêmios, como você mencionou, né? E você é mãe, e em 2018 você teve seu período de licença maternidade. E como foi e ainda é, né, para você conciliar a maternidade e o trabalho? Ah, então, é um outro nível de desafio esse, né? Na verdade, você mencionou a minha primeira licença maternidade, mas eu tive Ah, outra agora, no ano sim. passado. Então, foram duas licenças, né? E mais uma vez, são coisas bem diferentes. Eu acho que você ser mãe de um filho, eu digo que você dá uma surtada, ser mãe de um filho. Ser mãe de dois filhos, assim, porque, querendo ou não, quando você tem um ser humano que é 100% dependente de você, você consegue, em algum momento, né? Você tem aquela rede de apoio, as pessoas lhe ajudam, vão ficando maiorzinhos, e você consegue retomar. E é um ser humano, né? Agora, com dois, eu acho que a coisa ficou bem mais complicada, assim. Eu acho que o desafio principal para mim, eu acho que é a carga mental, assim, sabe? Tá o tempo todo, tá se alimentando bem, tá se desenvolvendo bem, sabe? Precisa comprar roupa, é a escola que pede coisa que você tem que fazer. Então, eu costumo dizer que antes dos filhos, eu tinha minha mente livre para pensar só em projeto, para pensar só em dados, só em resultado. E às vezes eu, discutindo as coisas com os meus alunos, eu falava assim para eles, gente, peraí, eu preciso digerir um pouco esses dados, eu preciso digerir primeiro esses resultados que a gente está construindo. E às vezes assim, sabe, você deita, vai dormir, e eu ficava pensando sobre aquilo e as ideias vinham, ou né, no trânsito dirigindo, fala, peraí, mas aquele dado, a gente pode depois fazer outra... Eu não tenho mais essa mente livre para ficar refletindo sobre os projetos. Então, eu acho que o principal desafio da maternidade, principalmente duplamente, eu não sei quem tem três filhos consegue. Assim, para mim, com É, dois já tá, mas eu acho que é isso, assim, a carga que vem junto, não só fisicamente, né? De chegar em casa, é outra coisa. Eu conseguia voltar para casa e continuar trabalhando em casa. Então, a minha produtividade agora no trabalho tem que ser muito maior, porque eu chego em casa para eu conseguir trabalhar só na madrugada, quando os dois já dormiram, né? Então, às vezes, eu preciso ficar sem dormir para conseguir. Às vezes, a gente tem prazos, né? E os prazos não lembram que a gente não. não consideram que a gente tem filho pequeno em casa, enfim. Então, eu diria que a carga mental para mim tem sido mais complicado assim de administrar, eu acho. Mas, né, ainda bem que eu posso contar com ajuda. A gente vai dividindo assim as coisas. E a gente vai caminhando, mas não é fácil, não. Eu acho que tem sido bem desafiador. E você faz parte da comissão do projeto Meninas Baianas nas Ciências da Fiocruz Bahia, e que recentemente recebeu uma segunda premiação da chamada Garota Existente, formando futuras cientistas do programa Mulheres nas Ciências do British Council. Conta pra gente sobre esse projeto da Fiocruz, e a importância dessa premiação, né? Nossa, é outro grande orgulho meu, assim, na verdade. Isso foi uma indicação. Bom, na verdade, tudo começou com o Dia das Meninas e Mulheres na Ciência, que a ONU, na verdade, estabeleceu, né, que é o 11 de fevereiro, exatamente para tentar minimizar essas desigualdades, né, que existem essas áreas, como você mencionou, o STEM, né, que é o termo em inglês para as ciências duras, que são chamadas, né, são ciências, Sim. matemática, tecnologia, informática, essas áreas que são ainda muito dominadas por homens, né. Então, isso faz parte da Agenda 2030, lá da ONU. É um dos itens, né, é que haja uma maior igualdade de gênero nessas áreas. E a Fiocruz entrou nessa ação, né? Na verdade, esse é um movimento, um projeto institucional da Fiocruz, em que as unidades da Fiocruz aplicaram seus projetos para receber financiamento na primeira edição,
E a nossa diretora, né, indicou, solicitou que a gente participasse, né? Então sou eu e mais duas outras pesquisadoras daqui, então vou mencionar que é Karine Damasceno e Isadora Siqueira, mas não fazemos nada sozinhas, né? Uma grande rede de mulheres, desde a coordenação de ensino, da diretoria, vice-diretoria daqui do Instituto, é, e isso tudo é voltado para meninas do ensino médio. Então, o projeto tem como principal objetivo mostrar para essas meninas lá, desde o ensino médio, a gente é muito específico com meninas de escolas públicas, para mostrar para elas que isso é uma realidade profissional também para elas, né? Que elas podem estar aqui ocupando esses espaços, e vir depois do ensino médio, vir fazer estágio aqui, e quem sabe, né, o que a gente gostaria muito é que elas seguissem a carreira nessa área. Então, tem sido um prazer trabalhar com essa equipe e com as meninas, e a gente fica, então, sempre buscando editais, né, ter fontes de financiamento para auxiliar o desenvolvimento dos projetos. E esse edital do British Council também a gente tentou uma primeira vez, conseguimos agora no segundo. Então, além da premiação, como você falou, financeira, esse edital que trouxe também, que contribuiu muito, foi um curso de formação que a gente fez, de 8 semanas, com outras mulheres que coordenam projetos em diferentes áreas das ciências. Então, foi um prazer, ainda está sendo, né? Porque o curso acabou agora, a gente ainda está desenvolvendo todo a sequência do que a gente planejou nesse projeto. E tem sido um grande prazer ver as meninas, o brilho nos olhos das meninas quando elas vêm para cá e ouvem outras pesquisadoras. É muito interessante. A gente começou a receber essa semana, inclusive, 5 meninas que a gente conseguiu que viessem fazer estágio aqui na Fiocruz até o final do ano. Então, elas estão chegando, tem que estar também bem legal recepcionar, mostrar a Fiocruz para elas e deixá-las dentro de um laboratório de pesquisa, elas vão entrar nos projetos. Então, para a gente ver aí até o final do ano como elas vão se desenvolver, acho que vai ser também bem interessante. Então, um prazer imenso participar disso. E, na sua opinião, qual é o papel aí dessa nova geração de meninas nas ciências? Eu acho que meninas na ciência, de modo geral, assim, ter um olhar feminino, eu acho que a diversidade, de modo geral, é sempre, só tem a acrescentar, né? Então, eu acho que ter mais meninas, mais mulheres fazendo ciência, eu acho que é acrescentar mais um olhar feminino, né? Para o que a gente vem desenvolvendo. Então, no nosso caso, especificamente em termos de saúde, saúde pública, saúde coletiva, enfim, um outro lado também, né, que pode ser de contribuir para os projetos. Então, existem questões de saúde feminina, por exemplo, que são muito específicas e que só a gente sabe, que é a gente que vive essa realidade, por exemplo, né? Então, eu acho que ter mais meninas, mais mulheres fazendo na ciência tem só a contribuir, tem só a ajudar. E é nisso que a gente tenta, né, trabalhar, porque trazer mais meninas para o que a gente faz. E ao longo da sua vida e da sua carreira, quem foram aí as mulheres que te inspiraram a sempre seguir em frente, seja na vida pessoal ou profissional? Então, acho que tem muitas mulheres inspiradoras, assim. Pensando em nomes, eu acho que a primeira mulher que me chamou a atenção, assim, acho que ainda enquanto estudante, quando a gente está aprendendo aquela coisa de quem descobriu o DNA, e que a gente ouve muito falar de Watson e Crick, os descobridores, 2 homens descobridores do DNA que ganharam o prêmio Nobel e tudo mais, e a gente depois descobre que a história não foi bem assim, né? Aquela Rosalind Franklin, que trabalhava já há muitos anos com imagens, né, de raio-x e tudo mais. Então, ela, na verdade, foi a primeira foto, né? Ela fez uma imagem da dupla hélice, que, na verdade, aí a história é meio controversa, né? Se pegaram a foto, enfim, tá, o que aconteceu de fato não se sabe, mas, com certeza, o trabalho dela ajudou muito na construção desse conhecimento, né? E ela foi completamente, nunca foi citada, enfim. Anos depois, né, que, se eu não me engano, foi na biografia do próprio James Watson, né, que ele fala dela, que ele cita o trabalho dela. E que aí depois isso tudo foi descoberto, né, e agora ela tem sido mencionada pelo trabalho super importante que ela desenvolveu, né? Então, a gente, enquanto mulher, quando aprende essa história, fala, poxa, tá vendo? A gente é capaz, a gente pode fazer as coisas, mas existe uma realidade que dificulta muito o nosso reconhecimento, né? Então, acho que é por isso também a importância da gente batalhar por esse espaço, né? E tentar trazer mais meninas para essa nossa área, né? Então, acho que ela foi a primeira, assim,
que eu penso. Depois acho que, óbvio, o Marie Curie, que também trabalhou com raio-x. Engraçado que as duas depois desenvolveram, é, morreram por questões de câncer, que muito provavelmente tem a É. ver com o trabalho que faziam, né? É, e não tinham as questões todas de biossegurança e os cuidados, né? Para trabalhar com aquilo. Mas ela foi um pouco mais reconhecida, né? Mas trazendo mais para a minha realidade, assim, enquanto estudante e com mulheres que eu tive mais contato diretamente, acho que tem tantas aqui aqui a Fiocruz a gente tem muitas mulheres muito inspiradoras, né? Acho que a primeira também que a gente que foi assim, uma desbravadora desse mundo aqui na Fiocruz Bahia, a professora Sônia Andrade, que tem um legado enorme de ensino aqui na pós-graduação. Depois a Aldina Barra Alto, eu fui para o laboratório dela, mas fui orientada por Cláudia Brodsky, que é outra mulher muito inspiradora, Camila Indiane, Valéria Borges, todas que eu trabalhei assim mais diretamente, né? Mas tem tantas mulheres aqui, a professora Marilda, que é agora a nossa primeira diretora, mulher, Milena Botelho, não vou mencionar para não esquecer ninguém, mas tem muitas mulheres aqui na Fiocruz que eu tive assim, a sorte de trabalhar mais proximamente, aprender muito com essas mulheres. É, acho que é isso, acho que são essas. Assim. Eu não posso deixar de mencionar também a primeira presidente da Fiocruz, né? Nízia Trindade, que encarou aí a pandemia e fez a Fiocruz É. contribuir muito com o que a gente estava vivendo aqui, com as soluções, né? Trazer soluções, que é a principal missão da Fiocruz, né? Trazer soluções para as questões de saúde do brasileiro. Então, Nízia também acho que é um exemplo de mulher, de profissional, e de como ela conduziu tudo dentro da instituição. É muito inspiradora ela também, eu acho. Para quem está curioso em alguma dessas mulheres inspiradoras, a gente tem entrevista com a professora Cláudia, temos entrevista com a professora Valéria, estamos tentando a Marilda Ela e a vai. Nízia. Gente. Então, E em Valéria faz breve, parte quem do sabe? comitê, né? Do Meninas, com vocês aí, do Meninas na Ciência, né? Muito bom. Sim. E se você pudesse entrar numa máquina do tempo e encontrar aí a Natália do futuro, como é que você acha que ela vai estar? O que você diria para ela? Nossa, eu espero que ela de fato esteja realizada, assim, que ela, né, tenha conseguido alcançar essas questões, né? Assim, acho que principalmente ver os alunos voando alto, assim, eles chegarem nos lugares que eles querem chegar. Acho que isso, espero muito isso para o futuro. E eu acho que também, assim, conseguir produzir coisas na minha área de atuação, junto com meus alunos, né, produzir resultados que de fato contribuam, que possam ser referência mesmo para outros grupos e que você possa contribuir para questões mesmo de saúde, né? Acho que é isso que a gente, apesar da gente desenvolver aqui ciência básica, a gente espera que ao longo do tempo isso de fato chegue, né, nos leitos, como a gente diz, né? Então, eu gostaria de dizer, assim, ver isso nessa Natália do futuro, né? E pessoalmente, ver crianças grandes, independentes, acho que é isso. Agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas palavras, você tenta me responder em uma palavra ou frase o que significa para você. Começando por biologia. Acho que biologia nossa, vida, né? Assim, é tudo que rege a gente, né? Ciência. Nossa, ciência acho que é meu norte. Assim, eu não vejo a ciência só como meu trabalho, sabe? Assim, eu acho que as decisões que eu tomo na minha vida são decisões com base científica. Então, acho que é isso. Ciência é meu norte, não é só meu trabalho. Então, acho que seria isso. Né? Ensino. Ensino, eu acho que nossa, ensino é a base, assim, é muito fundamental, né? O ensino para a construção do ser humano, né? Então, acho que é isso. Acho que é embasamento. O ensino é a fundação, talvez, né? Os pilares. Não sei qual palavra exatamente usar. Fiocruz. Gente, Fiocruz é um sonho. É realmente um trabalho de muita qualidade. Excelência, eu acho. Pronto, acho que essa é a palavra que define a Fiocruz. Acho que é excelência. Meninas nas ciências. Um sonho, na verdade. Eu acho que
Um orgulho, né, ver isso, esse projetinho, né, e de modo geral ver mais meninas se interessando pela ciência e buscando isso como sua trajetória profissional. Para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo para essas meninas seguirem seu caminho na ciência ou em qualquer outra área que elas desejem estar. Eu acho que a primeira mensagem que eu queria passar é que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de saber lá, de ter sabido enquanto estudante, é que a gente pode fazer ciência, a gente pode fazer pesquisa em qualquer área. Como eu falei lá no começo, eu não tinha essa noção de que um farmacêutico pode fazer pesquisa na área de farmácia, né? Então você pode fazer história, geografia, uma área que não faz parte da STEM, por exemplo, você pode fazer ciência também nessas áreas, no direito, seja o que for, né? Mesmo nas humanas. Então, eu acho que é isso. O seu interesse pode não ser necessariamente por essas áreas da ciência, mas mesmo lá do outro lado, você pode fazer pesquisa, pode fazer ciência, e eu acho que é perseverar, assim. Primeiro é tentar ir lá, viver aquela realidade, que pode não ser a sua, mas você só vai saber de fato vivendo aquilo. Então, buscar as oportunidades, eu acho, é bater na porta e dizer, olha, eu queria conhecer seu trabalho, eu posso, será que tem uma vaga aí para mim? Ou se tiver uma vaga, aplicar para aquela vaga, concorrer, né? Porque eu acho que só vivendo, só estando naquele ambiente, mergulhando, é que a gente realmente sabe qual é a rotina, qual é a realidade, e aí a gente sente se é realmente aquilo que a gente gostaria de fazer ou não. E tudo bem, né? Se não for aquilo, a gente parte para outra. Mas é importante tentar. Eu lembrei agora aqui de uma frase que alguém me falou, não me lembro, e que isso me marcou muito. Eu acho que eu queria deixar aqui essa questão das oportunidades. A frase é mais ou menos assim, tipo, a oportunidade quando passa por você, ela é muito cabeluda, assim, é muito fácil agarrar a oportunidade quando ela está ali na sua frente, mas uma vez que ela passa, ali por trás ela é muito lisa, e aí você não tem mais como pegar aquela oportunidade. Passou, já foi. Então, eu acho que é isso, assim, se tem uma possibilidade, pode ser a sua, tenta. Depois você fala, não é a minha, ela pode passar, tudo bem, mas depois que ela passou, né, você perdeu aquela oportunidade. Então, acho que tentar, tentar, tentar sempre, até se descobrir, de fato. É isso, pessoal. Obrigada, professora, mais uma vez, por compartilhar aí um pouquinho da sua história com a gente. Eu que agradeço, foi uma delícia. E logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não se esqueçam de seguir aqui o canal, de deixar um like nesse vídeo e também de acompanhar lá o nosso Instagram e a nossa página no Facebook. E que você pode ouvir também essa entrevista na forma de podcast.